Vamos de Bíblia, ler a palavra. Eu fiz o último Apocalipse 5, né? Agora vamos fazer o 6. Sexto Apocalipse, sexto capítulo, né? Vamos lá. O versículo 1. Se quiser acompanhar na Bíblia, versículo 1 de Apocalipse 6. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, venha ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O terceiro capítulo fala assim, o terceiro versículo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. Esse é o versículo 4. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem, é isso? E se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. O verso 6 diz assim, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. O sétimo fala assim, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Esse é o versículo 8. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Tem gente que pensa, né, que Jesus vai voltar com flores, como veio, né, primeira vez, e daí mataram. Agora não vai vir com flores, não. Olha aqui, a Bíblia fala isso. Espada, espada. Isso é permissiva de Deus, né? Vamos lá. O 9. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Que não negaram a Jesus. Tem muita gente, né? Eu negava a Jesus, né? Não nego mais. Peço a Deus que fortaleça a minha fé. Mas compactuar, como estão compactuando com comunismo, Hamas, terrorismo e outras tantas desgraças que há no mundo, é negar Jesus. Se você está em cima do muro, não vou falar porque eu tenho medo. Olha, o medo, o amor espanta todo medo. Então, se você tem amor a Deus, amor a Jesus, você não vai negar Jesus.
Você vai se posicionar a favor da vida e da ordem, né? A favor da bondade, a favor das pessoas boas, a favor da obra de Deus. Há pouco aqui eu estava tomando banho, caiu a luz. Eu liguei para a Celeste, não foi queda de energia. Não foi queda de energia. Foram pessoas usadas pelo demônio que desligaram. Eu tive que sair do chuveiro e ligar o disjuntor. Quer dizer, eu sozinho numa casa, com um chuveiro ligado, com água abundante, né, sem forçar, me cai o disjuntor. Quer dizer, forças malignas mais usadas, né, as pessoas usadas, certo? Então abram os olhos que está acontecendo muita coisa, muita desgraça. Muita desgraça e muita falta de graça, né? Que é a desgraça. É complicado. Você tem que pregar a palavra, orar, né? E ainda assim, né? Eu acredito que por isso, né? Por fazer isso é atacado pelo inferno. E não podemos deixarmos nos levar por isso, né? Deixa na mão de Deus, né? Que Ele fará a sua justiça, a sua vingança. E Ele faz. Ele faz. Faz mesmo. E não olha patente, não. Vamos lá. O nono, né? Acho que eu já li o nono. Eu vou ler de novo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O 10º. E chamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas? Até quando, ó verdadeiro, aí que tá. Ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Tá vendo aqui? Isso aqui são as almas, né? Pedindo justiça a Deus. O 11º. E cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dado, aliás, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, o número dos seus conservos, né? Todos os santos, né? Os escolhidos. E seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, o inferno, né? O inferno fazendo, na verdade, está fazendo a obra de Deus, porque enquanto isso não acabar, né? Deus está falando aqui em Apocalipse que não, ainda não. Então, aqueles que estão servindo o inferno, e há bastante, né? Segundo Jesus, a maioria, infelizmente, né? Enquanto isso não acontecer, eles vão se arrepender, mas aí vai ser tarde, né? Até a própria palavra fala. Perseguir a obra de Deus é perseguir Deus. Perseguir um cristão, como o Kirk lá, né? Foi morto, esqueci o nome dele agora, mas foi morto lá. Ele era um cristão. Você acha que não vai haver justiça de Deus? Segundo informações, ele terá pena de morte, o rapaz que cometeu isso, né? Rapaz novo, 22 anos, usado pelo diabo. Né? Então, escolheu o lado dele, né? Inclusive o pai, parece que é cristão, pai dele, pai do assassino, e ele mesmo o denunciou, que não pode compactuar com o inferno, né? Estaria negando Jesus. Pesado, né? Forte. Havendo aberto. O 12º. E havendo aberto o sexto selo,
olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. O 13º, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fogos verdes, abalada por um vento forte. O 14º, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Aqui fala assim, se enrolam porque na época eram pergaminhos, né? Os livros eram em pergaminhos, então se enrolava. O 15º, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tributos, ou melhor, os tribunos, que é tribunais, né? E os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, o 16º esse, né? Cai sobre nós, e último do capítulo 6 de Apocalipse. Vamos lá de novo, o 16º, o último. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ao 17º, é o último. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse é o 17º versículo, o último, de Apocalipse 6. Então, vários ensinamentos, né? Para eu, que era errado, que ainda somos, né? Ainda pecamos muito e sempre seremos pecadores, mas acordar, despertar now, né? Tem que ser despertar now, para as coisas que estão acontecendo, o fim do mundo, o fim dos tempos. Jesus falou que aconteceriam várias dessas coisas que estão acontecendo hoje, e se voltar para Deus, né? Se voltar para o único que pode, como diz a própria palavra, te matar e te jogar no inferno, Deus, né? Que é o dono da vida e da morte. Então, fiquem com essa palavra maravilhosa de Apocalipse 6, fiquem todos com Deus.